Bom, seja bem-vindo à nossa aula sobre 3 estratégias para você manter os seus clientes agora na pandemia. Eu sou Gustavo Rezende, sou consultor dos consultores empresariais. Já fica um convite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, então aproveita, se inscreve agora para a semana sim e na outra também, você ficar atualizado aí com as novidades e todo o conteúdo que eu entrego aqui para cada um de vocês. Bora lá? Minha sugestão, pegue um papel, pegue uma caneta, né? Ou abra um Word, Evernote, qualquer coisa que você utilize para fazer as anotações. A gente vai falar de bastante coisas ao longo aqui dessa aula e eu espero de fato, a missão dessa aula é que você não perca nenhum cliente agora nessa fase de pandemia. Nenhum cliente. Combinado? Bora lá, sem mais? Vamos começar? Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai construir essa aula em conjunto, ok? Então, o nosso tema de hoje é 3 estratégias para manter os seus clientes de consultoria na pandemia, né? Como é que eu faço, Gustavo? Para manter os clientes de consultoria na pandemia. Primeira coisa que eu quero trazer para você é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu quero trazer para você é isso aqui, anota aí. Cliente satisfeito, ó. Cliente satisfeito não cancela contrato, ok? Você pode me falar o que for. Você pode falar que está em lockdown, você pode falar que a empresa está apertada financeiramente, mas o cliente que está realmente satisfeito, que está percebendo o valor no teu trabalho, pode acabar o mundo que ele não cancela um contrato de consultoria. Fica com isso, porque se você, por algum motivo, estiver tendo risco de perder algum contrato, é porque em alguma proporção você não está aplicando o que eu vou compartilhar ao longo dessa nossa aula. Por que é importante o que nós vamos falar aqui hoje? Né? Qual que é a importância? Até é o seguinte, se você tiver interesse nesse documento que eu vou criar aqui com você agora, que depois vai ficar salvo como um arquivo de PDF, começa, ó, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, me manda uma mensagem lá no Instagram, por direct, falando o que mais te marcou de tudo que eu vou entregar aqui para você hoje. Então, você vai chegar lá no direct, no Gustavo.serconsultor, e falar, Gustavo, assisti lá a tua aula das 3 estratégias para manter os clientes agora de consultoria na pandemia, e o que mais me marcou foi isso. Quando você me mandar isso, eu vou pegar esse arquivo em PDF no final dessa aula que vai ser gerado e eu compartilho com você em primeira mão. Combinado? Então vamos lá. Participa, crie uma linha de raciocínio, me acompanhe nesse processo que vai ser bem mais assertivo. Então nós temos que entender qual que é a importância de se manter a carteira de clientes. Né? A gente vai falar daqui a pouco como é que a gente faz isso. Mas qual que é a importância de se manter a carteira de clientes? Então, primeira coisa que, né, custa 5 vezes mais barato manter um cliente do que atrair um novo. Ok? Segunda coisa, além da questão de custo, cliente satisfeito é a base para o crescimento de qualquer consultoria. Por quê? Porque gera 2 coisas, gera renovação e gera indicação, ok? E por que é importante manter o cliente, né, nesse momento? Mais uma coisa, caso contrário, se você não manter os clientes, você vai sempre correr atrás do rabo para manter o faturamento. Ou seja, é um baita esforço comercial. Ok? Então, essas são as 3 coisas que são importantes. Primeira coisa, é mais barato você manter um cliente na tua carteira do que você ter que prospectar um novo. Segundo, cliente satisfeito é a base para o crescimento do teu negócio de consultoria, porque gera renovação de contrato e gera indicação de novos clientes. E terceiro, se você não conseguir manter a tua carteira de clientes, você vai ter que prospectar novos clientes,
que vai te exigir um esforço muito maior na área comercial, e é aquele negócio que muitas vezes você fica correndo atrás do rabo para manter o que você já tem hoje, ok? Então, esses são motivos que mostram a importância do que eu vou entregar aqui para vocês hoje. Agora, como é que, de fato, né? Quais que são as estratégias que a gente pode fazer para poder manter a carteira de clientes? Então, quais são essas estratégias? Vamos lá, deixa eu deixar aqui já uma corzinha. Quais são as estratégias? Eu vou compartilhar 3 estratégias com vocês, tá? A primeira estratégia é isso daqui, ó. Relacionamento. Relacionamento é a base de todo projeto de consultoria. Então, você ter a capacidade de se relacionar com os seus clientes é essencial. Considera que relacionamento é a base para a questão de resultados. Se você tem um relacionamento com as pessoas de forma construtiva, isso vai ser a base para que você possa ter resultados. E lembre-se de uma coisa, por mais que a gente esteja trabalhando CNPJ com CNPJ, no final, o resultado, todo o trabalho de consultoria acontece entre pessoas. Então, se é entre pessoas, eu tenho que ter a capacidade de ser um mestre em relacionamento. Aí tem gente que eu sei que gosta de se relacionar e tem gente que não gosta de se relacionar. Independente da conjuntura, eu vou te entregar alguns passos agora que, se você colocar em prática, você vai criar uma maestria no relacionamento. Isso vai te ajudar a manter a tua carteira de clientes, a aumentar a satisfação dos seus projetos e, consequentemente, como eu já falei, até ter mais resultados. Então, beleza. O que é a primeira coisa que você tem que fazer quando a gente fala de relacionamento? Conhecer o cliente. Como é que eu conheço o cliente? Como é que eu conheço o cliente? Eu preciso saber qual é o perfil DISC desse cliente. Nessa aula agora, eu não vou falar sobre perfil DISC, eu não vou me aprofundar, mas entenda, para quem não conhece perfil DISC, é uma coisa que eu falo bastante lá no primeiro módulo, no projeto Ser Consultor. Mas o que é o perfil DISC? Apesar de nós, seres humanos, cada um ter o seu perfil, existem algumas características, alguns comportamentos incomuns, e teve um cara, né, que juntou esses comportamentos e criou quatro grupos macro de pessoas, que é os dominantes, okay? Os influentes, os seguros, tá? E os cautelosos, tá bom? Vamos lá rapidamente para você entender por que é importante você saber qual que é o perfil DISC do cliente. Porque a ideia aqui é: não trate o cliente como você gostaria de ser tratado, mas sim trate o cliente como ele diz que quer ser tratado. Eu tenho que tratar o cliente de acordo com o perfil dele, não como eu acho ou como eu gostaria, ok? Então, o perfil que é um perfil dominante é aquela pessoa que é mais direta e que é voltado para resultado. Direto e voltado para resultado. Esse tipo de pessoa, esse tipo de gestor, esse tipo de cliente, você não vai ter muito mimimi. São conversas mais diretas, são conversas mais retas, e ele não te dá muito espaço para esse relacionamento interpessoal. Por quê? Porque o que importa para ele é resultado. O resto é mimimi, e mimimi não me importa. O que me importa são a evolução dos números. Ok? O perfil dos influentes são as pessoas comunicativas e relacionais. Então, são aqueles clientes que, se você faz uma pergunta, a pessoa já começa a falar da vida dela, o que ela fez no final de semana. É uma pessoa que tem entusiasmo, energia, alto astral, gosta de conversar, é extremamente relacional. Você cumprimenta ela, ela já dá um sorriso, ela é simpática, é sonhadora. É uma pessoa que é voltado para pessoas. Para essa pessoa, relacionamento é muito importante. Então, para esse perfil aqui, relacionamento é tudo. O perfil das pessoas que são os perfis, né, seguros, as pessoas aqui também chamado de estáveis, é o perfil seguro dos estáveis, são aquelas pessoas que são mais tranquilas, tá?
e são as pessoas que também são mais desconfiadas. O que eu quero dizer com isso? Também são pessoas que são voltadas para a parte de relacionamento, são pessoas que são bons ouvintes, são pessoas que gostam de conversar, são pessoas mais tranquilas, fala mais baixo, mais sossegada, né? São pessoas que estão sempre te avaliando. E os cautelosos são pessoas perfeccionistas, ok? São pessoas extremamente frias, são aquelas pessoas mais voltadas para processos. Então, é aquela pessoa que, assim, ela é o tipo de cliente que te faz pergunta que ninguém faz, ele é mais equilibrado, ele não é de muito, ai, que simpatia, que mimimi, como o perfil I, mas ele também não é porrada como o perfil D, que é voltado para resultado. Ele é um perfil sério, um perfil equilibrado, um perfil detalhista, um perfil muito perfeccionista e é uma pessoa que é voltada para processo. Então, a primeira coisa para você se relacionar com o cliente, você precisa saber qual que é o perfil desse cliente. Porque, de acordo com o perfil dele, você vai tratar ele da forma que ele quer ser tratado. Por exemplo, se eu tenho um perfil dominante, como é que eu vou tratar um perfil dominante? Eu tenho que focar bastante em indicadores, em entregas e resultados. É isso. Tem mimimi. Perfil I e um perfil S, você pode, de fato, se aproximar, gerar muito relacionamento, usar as estratégias que eu vou te passar daqui a pouco, tá? Perfil C, você tem que entregar para essa pessoa, né, o como vai ser feito, quem já fez, que tipo de resultados podemos esperar, ok? Então, saca isso. A primeira coisa para você poder desenvolver um relacionamento assertivo e ter o relacionamento como uma estratégia para você, de fato, manter o teu cliente, você precisa saber qual que é o perfil que a pessoa tem do outro lado para você se adaptar à forma como ela faz questão de ser tratada. Depois disso, você vai para uma outra coisa que é o seguinte. Você vai responder. Então, a segunda estratégia para relacionamento é responder as 5 perguntas-chave, tá? Quais que são essas 5 perguntas-chave? Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui, 5 perguntas-chave. Quais são essas 5 perguntas-chave? Para você se relacionar com as pessoas, eu te falei que você tem que conhecer o teu cliente. Então, para você conhecer o cliente, o primeiro passo é o perfil DISC. Depois disso, tem algumas perguntas que são importantes. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: qual é a dor do meu cliente? Okay? Aqui eu estou falando da pessoa. Então, deixa eu te dar um exemplo. Né? Eu tenho uma cliente que ela tem uma empresa já há muito tempo no mercado, só que ela está numa fase que ela está cansada, ela está estressada, ela não tem mais tempo, muitas vezes, para ficar com a família, para cuidar de coisas que são importantes para ela. Então, qual que é a dor que ela tem? A dor que ela tem é criar um negócio que seja maior do que ela. A dor que ela tem é ela ter mais tempo para ela, ter mais tempo para a família. A dor que ela tem é ter uma empresa que seja autogerenciável, autossustentável e que não seja refém dessa empresária que possa sobreviver, viver e crescer sem depender tanto dela, ok? Então, essa é a dor. É fundamental que eu saiba qual que é a dor do meu cliente. Por quê? Se eu sei qual que é a dor, quando eu estiver tendo conversas e reuniões, então nas reuniões, em conversas por WhatsApp, ok? E chamadas, você sempre vai mostrar que você está ali para ajudar a resolver a dor dela. Tá, Gustavo, mas o que que isso impacta? Impacta que quando eu sei que eu tenho uma pessoa que está do meu lado para ajudar a resolver aquilo que é o mais importante para a minha vida agora, eu quero manter essa pessoa perto de mim, porque eu sei que ela está ali para me ajudar. Então, isso vai fazer total diferença, né, no teu relacionamento e, consequentemente, para você manter o cliente. Segunda pergunta que é importante você saber, deixa eu copiar aqui em cima que vai ficar mais fácil. Pergunta, né, 2, aqui nós estamos colocando, então, pergunta B.
Qual que é a segunda pergunta? Qual que é o sonho grande dessa pessoa? Qual que é o sonho grande dela? Normalmente, o sonho grande tende, não é uma obrigatoriedade, a ser um contraponto da dor que ela tem, né? Mas ou pode também ser a visão que a pessoa tem para a empresa. Então, por exemplo, nesse caso que eu acabei de compartilhar, qual que é o sonho grande dessa cliente? Cara, o sonho grande dessa cliente é poder ter uma empresa que seja maior do que ela e ter uma empresa que fature 2 milhões por mês, ok? Então, é uma junção de duas coisas bem desafiadoras. Aumentar consideravelmente o faturamento da empresa e, ao mesmo tempo, aumentar o faturamento sem que ela esteja lá 150% do tempo dela. Então, que a empresa possa fazer isso, mas dependendo menos da proprietária. Então, é importante saber o sonho grande. Terceira pergunta, que é importante, quais são os hobbies? Quais são os hobbies? Você tem que saber o hobby. Por exemplo, para pensar agora. Lembra de um ou outro cliente. Qual que é o hobby que esse cliente tem? Por exemplo, eu sei que eu tenho um cliente que tem como hobby, ele adora jogar bocha, o outro adora pescar e tomar uma cerveja, o outro, opa, aí, o outro, o que mais? O outro eu sei que ele gosta de fazer churrasco, tem cliente que gosta de jogar bocha, e eu tenho que cliente que gosta também de, ó, o hobby é viajar e tomar vinho. Tá, ó, bocha eu pus duas vezes. Por que que é importante eu saber qual que é o hobby dessa pessoa? Porque no final das pessoas, no final das contas, no final das pessoas é boa, mas no final das contas, para pensar o seguinte, no dia a dia, muitas vezes a gente se cobra por si só. Por si só, a realidade já é pesada, a realidade já é estressante, o dia a dia já é uma loucura. Então, eu quero ter uma pessoa do meu lado, eu quero ter uma reunião com um consultor, semana sim, semana também, uma pessoa que seja prazerosa, uma pessoa que eu tenha prazer, que eu sinta tesão, que eu aguarde, pô, daqui a pouco eu vou ter reunião com fulano, eu vou ter minha reunião de consultoria da semana. E não aquele negócio que quando vai chegar na hora da reunião dá até um frio na barriga. Sabe? Que você fica criando desculpa para querer cancelar a reunião. Se o seu cliente está cancelando a reunião, considera que você tem problema. Então, se o cliente, assim, ó, se ele está cancelando a reunião, se ele está chegando atrasado, se ele está acelerando para acabar rápido, você já está tendo alguns sintomas que esse cara não está muito satisfeito. E você precisa se aproximar dele. Uma forma de fazer isso é você saber quais são os hobbies dessa pessoa. Dessa forma, você consegue falar sobre esse assunto, perguntar da pescaria, perguntar se ele tomou uma cachaça no final de semana, mandar uma lembrança para ele, manda um presente para ele. Então, você vai gerar proximidade com essa pessoa, ok? Mapeie quais são os hobbies dos teus clientes. A nossa quarta pergunta é: o que é importante na vida dele ou dela, né? O que importa? Aqui a gente vai ver muitas vezes que é a família, a outra coisa é o crescimento, né? É o crescimento profissional. O que importa? Ah, o que importa, sei lá, cada um pode falar uma coisa, mas eu preciso entender o que é importante para essa pessoa para que eu consiga fazer correlações ao longo do projeto. E a última pergunta, e não menos importante, é essa daqui, ó. Quem são os seus familiares? Nossa, Gustavo, mas está falando que eu preciso saber se ele é casado, se ela é casada, se tem filho, se não tem filho, quem é o pai, quem é a mãe. Sim, é importante. É importante você conhecer o teu cliente. Então, aqui a grande sacada que eu quero te trazer é: faça perguntas, e não precisa parar e falar, olha, eu vou fazer aqui uma série, uma sabatina de perguntas. Vai fazendo perguntas ao longo das suas reuniões. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de fazer quando você não está fazendo nada, fora do horário de expediente, no final de semana? Ó, eu nunca te perguntei, deixa eu te fazer uma, até por curiosidade, se é casado, se tem filho, porque você começa a entender, se a pessoa é casada, se a pessoa tem filho, você sabe que isso impacta na jornada também, né? Se a pessoa, por exemplo, tem o pai, tem uma mãe, né? E agora nós estamos lidando com situação de pandemia, como é que está essa situação? Como é que estão os seus pais? Está tudo bem? No final das contas, grave essa frase, tá? Essa frase aqui é fundamental. Deixa eu colocar. Vou colocar até em destaque, porque ela é fundamental.
Todos querem se sentir importantes. E não apenas mais um. Eu não quero ser só mais um cliente seu. Eu não quero que você me trate como você trata todo mundo. Então, para isso, eu preciso conhecer o teu perfil, para isso, eu preciso fazer essas perguntas, para que eu consiga gerar proximidade. Quando você faz essas perguntas, as perguntas te levam a conhecer o cliente, que te leva, que gera, né? Que gera maior proximidade. Ok? Então, isso é fundamental nesse processo de gerar relacionamento. Agora tá, já identifiquei o perfil DISC, já fiz essas perguntas, né, já conheço mais o cliente. Qual que é um próximo passo? Um próximo passo é nas reuniões. Aqui eu vou te dar uma dica nas reuniões. Nas reuniões sempre tem um momento quebra-gelo. É simples, é fácil, mas dá muito resultado. O que é o momento quebra-gelo? Para pensar comigo assim, ó. Você concorda que vai ter um momento, né? Você chega para a reunião, você tem uma estrutura, uma pauta que vai ser seguida, uma linha que você tem que entregar. Só que antes de você já começar com pau, é isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, conteúdo, técnica, ferramenta, compartilhar, implementação. Antes de você começar a parte técnica do negócio, comece a sua reunião batendo um papo com a pessoa. Ó, e aí, como é que tá? Como é que foi a sua semana passada? O que está acontecendo? Como é que estão as coisas na tua casa? E o final de semana, aproveitou para fazer um churrasquinho? O que você fez? Converse com a pessoa. Então, a minha sugestão aqui é dedique de 5 a 10 minutos para um bate-papo sem estrutura. É bate-papo mesmo. No início pode ser que vai parecer um pouco forçado, porque você fala, nossa, Gustavo, eu não tenho esse costume, ou tenho, independente, mas para quem não tem, pode parecer um pouquinho mais forçado. Só que você vai ver que com o tempo fica muito natural, fica assim, ó, cara, é o que é. Você começa a reunião, você quer saber mais da pessoa para depois saber mais da empresa, tá? Então começa um bate-papo de forma leve. Na reunião ela tem que começar de forma leve. Então você vai falar sobre a vida pessoal, vai falar da empresa, de assuntos gerais. O segredo aqui é um bate-papo sem estrutura, ok? Isso aqui, pelo menos uns 10 minutos para você quebrar o gelo. O que você vai fazendo ao longo da semana quando você vai implementando isso que eu estou te dizendo? Você vai criando mais proximidade. E considera que, seja eu, você ou quem for o cliente, eu só executo as ações se eu vou com a cara do consultor. Se eu não vou com a sua cara, esquece, eu não vou executar as ações. E se eu não executo as ações, eu não tenho resultado. Então, relacionamento é a base para executar as ações, que é a base para poder gerar resultados. Além das reuniões, tem mais uma dica de ouro, que eu compartilho isso lá no projeto Ser Consultor, o passo a passo de como que você faz isso, que é o seguinte. Vamos supor que você tem um projeto, um ticket médio, de R$ 2.000, tá? Poderia ser 3, 4, 5, independente. Então, você tem um ticket médio, você tem um projeto lá, que tem um FII mensal, né? De R$ 2.000. Você vai aplicar essa estratégia que eu vou te ensinar agora. 5% do valor do projeto destinado para ações de relacionamento. Ouro puro! Me fala quem não gosta de ganhar presente. E antes que você ache que 5% é muito, considera que é uma estratégia que você vai criar mais relacionamento para gerar retenção, para gerar indicação, ou seja, você está investindo em aumento de faturamento no médio prazo, tá bom? E como é que você vai fazer essas ações de relacionamento? Então, dicas de ações de relacionamento. Você pode fazer o seguinte, eu adoro fazer isso aqui. Comprar um livro que esteja atrelado à sua consultoria e enviar para o endereço do cliente. Pode ser, né, da casa ou pode ser da empresa, tá? Então, escolha um livro que você sabe que faz diferença, que fez diferença na tua jornada, compre e manda para o cliente. Minha sugestão é, se você fizer essa compra online, por exemplo, pela Amazon, que é onde eu compro,
Você pode mandar o livro e você consegue mandar uma dedicatória. E aí uma sugestão de dedicatória é essa daqui, ó, tá? Está só uma sugestão, mas algo mais ou menos assim. Exemplo, Gustavo, esse livro fez muita diferença na minha jornada profissional. Espero que possa contribuir com os nossos desafios para alcançarmos um próximo nível de resultados. Tamo junto e boa leitura. Abraço, e aí vem o teu nome, né, no caso aqui, Gustavo Rezende, ser consultor empresarial. Ok? Esse é um exemplo de uma dedicatória. Por que é importante você fazer um negócio como esse aqui, que é uma dedicatória? Né? Porque, querendo ou não, isso mostra que você teve cuidado. Relacionamento, a gente fala muito dessas palavras aqui, ó. É você ter cuidado, é você dedicar tempo, é você dedicar carinho para as pessoas. Parece mimimi, mas não é mimimi. Dá muito resultado, tá? Então, sempre quando você for pensar numa ação de relacionamento, pense em trazer algum plus que vai mostrar que você fez com cuidado, que você dedicou um tempo para aquilo e foi feito com carinho, tá bom? Então, uma estratégia de usar esse valor dos 5% é para você comprar livros, tá? Você pode comprar e mandar para o seu cliente. Não compra no primeiro mês, não faz isso no primeiro mês. Espera a partir do segundo mês, do terceiro mês, não precisa demorar mais que isso também. Por que não no primeiro mês? Porque o primeiro mês você meio que está começando a criar o relacionamento. Então, eu acho que pela experiência, eu já fiz no primeiro mês, e a experiência que eu tive no primeiro mês que ficou meio que forçado. Agora, no segundo mês, a pessoa já te conhece mais, você já tem um pouco mais de proximidade, e aí funciona muito você fazer isso, que é comprar um livro e mandar para a pessoa. Outra coisa que você pode utilizar com 5%, entendendo o seguinte, ó, 5%, se por algum motivo você não for usar 5%, comece com 1, comece com 2, comece com 3. O importante aqui, mais do que até o percentual, o mais importante que o percentual é que você faça alguma coisa, né? E que não fique esperando as coisas acontecerem. Outra coisa que você pode fazer, que eu gosto de fazer também com ações de relacionamento, é isso aqui, ó. Deixa eu passar para a próxima página. Ó, eu vou facilitar. Desafios com prêmios. Então, por exemplo, eu sou consultor na área de vendas, mas isso aqui funciona para toda a área. Funciona, por exemplo, se você é consultor financeiro, consultor de gestão de pessoas, de inovação, de tecnologia, qualquer coisa, independente da área, funciona. Então, o que eu faço? Eu crio desafios, tá? Desafios aqui nós estamos falando de duas coisas, de ações e metas. E no final, se a gente atingir esses resultados, eu dou prêmios. Então, vamos pegar, por exemplo, eu atendi uma clínica de estética, aonde que no mês, nós chegamos lá e eu fiz o seguinte, olha, vocês precisam fazer essas ações, tá? Quais são as ações? Fazer follow-up com o cliente, implementar o Spin e o Bunch, atualizar o Pipe Drive, né? E outras ações. E, além disso, a gente tem as nossas metas de faturamento. Se vocês atingirem essas metas, eu vou dar um prêmio para vocês. E aí, lá no final do mês, se eu vejo que as pessoas se atingiram a meta, eu vou lá e compro uma caixa de chocolate, eu compro uma agenda, dou uma agenda do Ser Consultor Empresarial, com uma dedicatória, ou um livro, né? Dou algo legal, ou vou lá e pago um vale cinema. Agora não tem como, mas algo que seja legal para a pessoa, um iFood, algo que gere uma experiência. Bateu a meta, fez as ações, eu dou o prêmio. Se não bateu a meta e não fez as ações, eu ainda assim dou um prêmiozinho menor. Por quê? Para engajar as pessoas na próxima vez que eu passar um desafio. Você pode até pensar, nossa, mas se eu fizer isso, eu não vou estar puxando a barra para baixo? Pela minha experiência, não. Quando você faz isso, você joga uma energia nas pessoas e você vai colher logo mais o fruto e o resultado disso. Ok? Então, essa é uma outra forma. Uma outra forma de você investir é fazer o quê? Realizar cafés online. É possível, tá? Então, por um exemplo, você vai lá e prepara um café online e manda por iFood para o cliente. Como eu faço 100% das minhas reuniões online,
tudo online, eu vou lá, então, eu entro no iFood, procuro uma cafeteria, mando para o endereço da empresa um café e marco um café com o cliente. E aí, para um bate-papo. É uma forma de você surpreender. Voltando aqui nas palavras, essa é uma palavra muito importante também, ó. Surpreender o cliente. Nós precisamos surpreender o cliente. Isso vai me ajudar a ter mais relacionamento, que lembra que quando você tem mais relacionamento, ele executa mais, ele gosta mais de você. Quanto mais ele executa, mais ele gosta de você, mais resultados ele tem, e a tendência é continuar com o teu projeto de consultoria. E a última dica aqui nessa parte do que fazer com o teu investimento 5% é datas comemorativas. E aí você pode mandar mimos atrelados aos hobbies do cliente, ok? Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de Páscoa, né? Nós estamos falando aqui de Natal, nós estamos falando aqui aniversário da empresa, né? Nós estamos falando do aniversário do cliente. Pense em coisas que ele gosta, por exemplo, final de ano agora, o que eu fiz? Para quem que eu sei que gosta de ler, eu fui lá e mandei livro para os clientes. Mas tinha clientes que eu sei que gosta de uma cachaça, eu sei que gosta de tomar uma cerveja, eu fui lá e comprei um kit cachaça artesanal diferenciado e mandei com uma mensagem para o endereço de cada um dos clientes, ok? Resumo da ópera. A primeira estratégia para você manter os teus clientes na pandemia é ser mestre em relacionamento com o cliente. Faça isso, que pela minha experiência dá muito resultado, ok? Essa é a primeira. Agora vamos para a nossa segunda dica de estratégia. A segunda dica de estratégia, deixa eu só parar aqui o compartilhamento de tela. A segunda dica de estratégia está atrelada a uma coisa que é o contrato. Então, eu até peguei aqui para compartilhar com vocês, né? O contrato é importante? É importante. Ah, Gustavo, mas eu gosto de fazer no fio do bigode. Não faça isso, não. Faça o contrato. É uma segurança para você, é um alinhamento de expectativa também com o cliente, uma segurança para ele, né? No contrato você vai colocar qual que é o período, né? O prazo do projeto, você vai colocar quais são os valores e as obrigações de cada uma das partes, e também tem no contrato que uma cláusula de rescisão. Então, eu vou te dar um exemplo. Nessa aula agora, eu não vou falar de como se cria contrato, não é o objetivo, né? Em uma outra aula, eu me comprometo em trazer um passo a passo de como criar um contrato, como que você usa uma ferramenta, até tem lá no meu Instagram. Se você pesquisar, eu fiz um post sobre o ClickSign, que é uma ferramenta digital para você digitalizar todos os seus contratos e facilitar a tua vida. Mas o que eu quero te dizer do contrato é que você precisa ter uma cláusula de rescisão. Tá? Então, aqui está um exemplo. Agora a gente vai falar sobre contrato. Essa é a dica número 2, para que você mantenha os seus clientes na pandemia. Então, vamos lá. No contrato, é importante ter uma cláusula de rescisão. Eu vou ler a cláusula aqui para vocês, né? Para você, se tiver alguma dúvida ou algo que eu acho que é importante, eu te sinalizo. Lembrando que se você me mandar uma mensagem lá no Instagram, do Gustavo.serconsultor, depois eu salvo esse arquivo aqui em PDF, vou fazer isso no final dessa aula, e se você mandar uma mensagem do que você mais gostou, do que você vai levar para a prática, eu disponibilizo para você o PDF dessa aula para você poder ler e ter isso aí também para facilitar a tua vida, tá bom? Então, contrato. No contrato, você tem que colocar uma cláusula de rescisão, que é o seguinte, ninguém quer cancelar o contrato. É igual um casamento. Quando você casa, ninguém quer separar, mas por isso que tem aqui as questões de separação total de bens, separação parcial, como é que vai ser? Contrato aqui de empresa é a mesma coisa, né? Você não quer cancelar, porque se você foi contratado, subentende que a empresa acredita que você vai entregar resultado. E se você aceitou e fechou com aquela empresa, é porque você sente que você pode fazer isso com a experiência que você tem. Mas se previna aí colocando essa cláusula no contrato, que é importante para os dois lados. Então, o que eu faço, tá? Nos meus contratos, existe uma cláusula de rescisão. Ó, o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, então, tanto o contratante, o cliente, quanto o contratado, a empresa de consultoria, pode cancelar o contrato, sem ônus, mediante prévia e formal comunicação a ser ratificada e anexada no contrato com uma antecedência mínima de 60 dias. Então, quer cancelar o contrato? Eu prefiro manter cliente satisfeito. Você não está insatisfeito, você não tem condição, tem alguma coisa?
a gente cancela. Mas o critério aqui é você tem que me sinalizar com 60 dias de antecedência, ok? Outra forma, eu já vi empresas de consultoria, ao invés de colocar 60 dias, colocar 30. Tem alguma coisa errada aqui, Gustavo? Não. Isso é apenas a forma como você escolhe. Eu sugiro colocar 60 por dois motivos. Primeiro, você teve todo um tempo e energia que você gastou para fechar aquele contrato. Então, vamos supor que esse contrato vai ser cancelado no segundo mês. Você nem está retendo o resultado ainda do esforço que você teve. E aí o cara vai cancelar? Então, eu acho muito sacanagem. Quando você coloca um prazo de 30 dias, a experiência que eu tenho é que o esforço é pequeno. Então, eu opto por um prazo de 60 dias. E aí depois, aqui tem o restante do texto, aonde que fala de ganhos variáveis, né? Numa outra aula também eu vou ensinar para você como é que você implementa ganhos variáveis na sua consultoria. Só para você saber, hoje, 50% da receita da minha empresa de consultoria vem de valores fixos do projeto. Os outros 50% vem de ganhos variáveis atrelados aos resultados. Mas isso é assunto para outra aula. Como eu tenho ganho variáveis no projeto, eu coloco essas outras duas cláusulas aqui, que é parágrafo único. Em caso de rescisão, não implicará na devolução dos valores pagos pelo contratante ou a inexigibilidade da premiação pactuada na cláusula 7, ganho variável, visto que o mesmo teve fim para o desenvolvimento das ações já entregues, incidindo, nesse caso, a proporcionalidade da premiação, os quais considerarão vencidos. Ok? E a cláusula, aqui a cláusula 11ª, agindo um contratante prejudicialmente, de forma dolosa ou culposa, em face do contratado, ou ainda, na hipótese de prática de qualquer ato que gere desequilíbrio ou quebra de confiança da relação consultor-cliente, restará facultado a este rescindir o contrato, se exonerando de todas as obrigações, com reserva da premiação na cláusula 7 do presente instrumento. Então, mensagem para você é: tenha um contrato, defina se vai ser 30, se vai ser 60 dias, use esse texto que está aqui como referência. Eu já tive contratos cancelados, pela minha experiência. A cada 10 contratos de consultoria que você tem, você vai ter 1 até 2 que vão cancelar. Então, nós estamos falando de 10 a 20% de churn. Churn nada mais é do que cancelamento. Isso faz parte do jogo, tá? E você ter um contrato bem amarrado é uma forma de você minimizar esse cancelamento de contrato, né? E que no final das contas você sabe que um contrato rescindido não resolve para ninguém, porque o cliente não teve resultado, você não gerou resultado, você não ganhou dinheiro, o cliente não ficou muito satisfeito e no final das contas ninguém ganhou muito com essa parceria, tá bom? Algumas coisas para dizer aqui sobre o contrato é: posso colocar, por exemplo, Gustavo, uma cláusula que, em caso de cancelamento do contrato, o cliente tem que me pagar uma multa de 20% do valor remanescente, 30% do valor remanescente? Pode também, em alguns contratos, quando eu vejo que é um contrato de risco, se eu vejo que o cliente que está do outro lado, o perfil dele é um perfil mais complicado, entenda por perfil complicado, aquele empresário, sabe, que é muito bipolar, que oscila bastante. Então, quando eu vejo que existe o maior risco do contrato ser cancelado, aí eu vou lá e coloco essa cláusula que é, né, em caso de cancelamento do contrato por parte do contratante, né, sem nenhum porquê justificável, nesse caso, se aplica uma multa, né, de 20% do valor remanescente do contrato. Então, ajuste o seu contrato, é importante que você formalize, que você amarre o cliente. Eu acho que é justo, mas lembre-se de algo. O cliente, quando não está satisfeito, ele não tem condição, ou o que for, né? Por exemplo, se ele não está satisfeito e ele quer cancelar o contrato, tá? Então, aí, o que você tem que fazer? Você tem que ver se você consegue dar uma volta por cima. Mas isso daqui a pouco eu vou te ensinar como que você identifica se o cliente está satisfeito ou não, né? Não sabendo só na hora que ele te pede para cancelar o contrato. Então, você tem que levantar esses pontos de alerta antes.
Mas se o cliente está insatisfeito ou ele não tem condição de pagar, o contrato ele está ali, mas eu acho que vai do teu bom senso como consultor de ter uma conversa transparente com o cliente. Por quê? Eu prefiro cancelar um contrato que amarrar um cliente comigo que está insatisfeito. Imagina para quem já foi casado ou tem namorado, o que for, namorado, já parou para pensar, você tem que continuar com a pessoa insatisfeito ou sem ter condição porque está no contrato? Então, aí eu acho que vai do bom senso do consultor nesse momento, né? Entender a situação do cliente e achar algo que funcione para os dois lados. Então, por exemplo, se é uma cláusula de 60 dias, que o cliente teria que pagar mais 2 parcelas, talvez busque o meio termo. Olha, vamos fazer o seguinte, aqui é 60 dias, mas eu sei que você está nessa situação, então vamos cancelar agora, a gente continua por mais 30 dias, você me paga a última parcela e aí eu considero encerrado, tá? Mas também não alivia a barra, não. Nem sempre o cliente tem razão. Ah, eu quero cancelar o contrato e não quero arcar com nada. Não, peraí. O contrato está aí para ser seguido. Você pode ficar bravo, você pode dar piti, você pode ficar putão, mas se a gente assinou um contrato, eu tenho que cumprir com a minha parte, você tem que cumprir com a sua parte. Então vamos ver o que está no contrato e qual que é a regra do jogo. Porque o combinado não custa caro. Essa é uma frase importante para falar para os clientes, né? O combinado não custa caro. Ok? E agora, a gente vai para a terceira estratégia para que você mantenha os seus clientes agora na pandemia. Pela minha experiência, essa é a mais importante. Então, eu vou tomar uma aguinha aqui. E aí, como é que está até aqui? O que você já faz, o que você não faz? Compartilha comigo lá depois, lá no Instagram, gustavo.serconsultor. Compartilha lá o que você está levando, né, dessa nossa aula, que eu vou disponibilizar esse material para você e vai ser um prazer também, né, te conhecer um pouco mais, a gente se aproximar, que eu puder ajudar. Para mim é uma honra e um propósito de vida, né? Democratizar uma nova consultoria para o novo mundo. Então vamos lá. Terceira estratégia, anota aí. Terceira estratégia para você manter os clientes na pandemia. É essa palavra aqui, ó, over delivery, ok? O que é o over delivery? É você entregar mais do que foi contratado. Você vai entregar mais do que foi contratado. Nós estamos vivendo num momento onde todo mundo, independente da posição e da situação, está precisando entregar mais. E por que é importante entregar mais? Quando você entrega mais, você impacta numa coisa chamada valor. Então, você precisa aumentar a percepção de valor do cliente. Combinado? Eu vou te falar como que você faz isso agora. Vou te dar algumas dicas de como que você faz isso na prática. Como é que você aumenta a percepção de valor do cliente? Uma forma de você aumentar a percepção de valor do cliente é através disso aqui, ó. Treinamento. Ou seja, você vai ministrar um treinamento que não estava no combinado. Então, um treinamento que está fora do escopo contratado, ok? Então, cria um treinamento, algo de valor, e ministre esse treinamento, reúna o time da empresa, né, de forma online, ministre esse treinamento online cada vez mais, vai levando a tua consultoria para o meio online, que faz total diferença. O que é importante ter nesse treinamento? Algumas dicas sobre o treinamento. 1. Faça um treinamento de 1 a 2 horas, ok? 2. Treinamento online. 3. Que ele seja prático, aí, ó, 50% prático. 4. Você tem que envolver os participantes na cocriação da solução. Então, use ferramentas no seu treinamento que vai fazer com que a pessoa participe e crie em conjunto, e não que seja uma palestra. Então, por um exemplo, dá uma dica aqui, ó. Dica, o que você pode fazer? Vamos supor que, no meu caso, consultoria na área de vendas. Nós estamos numa situação de pandemia. Um exercício que eu posso fazer uma dinâmica que eu posso fazer
é uma dinâmica das 7 ações. Exemplo, tá? O que ela subentende? Subentende que eu vou desafiar todo mundo, todos devem criar 7 ações que podemos aplicar agora para aumentar os resultados. Aumentar as vendas, resultados. Então, o que eu quero te dizer? Esse treinamento que você vai dar agora, nesse momento de pandemia, o intuito é que você tire o cliente da dor, de desconforto, de preocupação e faça com que ele olhe para a solução. Solução, oportunidade de melhoria. Ó, por exemplo, mas a nossa loja agora está fechada. Pô, agora é o melhor momento para você atualizar os processos, para você rever os indicadores, para você talvez implementar um novo sistema. Então, o treinamento que você vai ministrar, ele tem que ter como missão, né, mudar a ótica do cliente para que todos ali envolvidos naquele treinamento consigam sair dali inspirados, que eles saiam movidos, que eles saiam com tesão para encarar o desafio que nós estamos tendo agora na pandemia. Como que se consegue isso? Fazendo com que as pessoas parem de olhar menos para o problema, como sendo algo triste, que não tem o que fazer, que vamos esperar as coisas melhorar, faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e comecem a olhar, de fato, quais são as oportunidades que nós temos nesse momento. Ok? O que mais que eu tenho de dica para te dar sobre o treinamento? Mais algumas dicas, vamos lá, mais dicas, Gustavo. Então, outras dicas, vou colocando aqui em cima, tá? Outras dicas. Apresente a missão do treinamento, deixe bem claro qual que é a missão. Não nessa aula, né, não é o intuito, porque senão ficaria muito longa, mas eu vou depois criar uma aula onde que eu vou te ensinar como é que você dá um treinamento nota 11, de 0 a 10, nota 11, tá bom? Mas cria a missão do treinamento, qual que é o motivo que ele foi feito, cria um treinamento dentro da tua área de atuação, ok? E, então, assim, cara, eu sou consultor financeiro, eu não vou dar um treinamento agora de, por exemplo, como, sei lá, como gerir pessoas. A não ser que eu tenha algum tipo de conhecimento e acho que isso realmente é importante, beleza, mas caso contrário, dê algum treinamento a mais na sua área de atuação. Então, uma forma de você gerar um over-delivery, que é entregar mais do que foi contratado, é você ministrar um treinamento que está fora do escopo. Okay? E eu te garanto, por exemplo, né, eu recentemente agora dei um treinamento para uma empresa onde que eu falei de um assunto que é importante, que são os OKRs, que é Objetivos e Metas, que não estava no escopo do nosso projeto, mas que faz toda a diferença nesse momento para a gente entender o que nós temos que focar. O cliente percebeu o valor, ficou satisfeito, né? E estamos juntos, estamos pensando em próximos passos e por aí afora. Segunda coisa que você pode fazer no over delivery, parcerias. Tá, o que eu quero te dizer com parcerias? Parcerias nada mais é do que o seguinte, você vai utilizar a tua rede de relacionamentos para poder gerar valor para o teu cliente. Então, exemplos, deixa eu trazer alguns exemplos. Por exemplo, tem uma empresa que eu atendo da área de tecnologia que está precisando formatar um setor de gestão de pessoas. Nesse caso, eu fiz a ponte com um time de consultores e especialistas em gestão de pessoas. Eu preciso fazer isso? Não, mas isso ele percebe valor, ele percebe enquanto cliente que tem uma consultoria que está do lado dele, não só querendo ganhar o dinheiro dele, mas buscando várias alternativas para que ele possa ter mais resultados. Um outro exemplo de parceria. Olha, eu estou aqui nessa situação, né, e estou precisando procurar um sistema. Então, eu vou lá e faço uma ponte entre a empresa cliente junto com uma empresa, um sistema, uma solução, que vai ajudar ele nesse momento a melhorar alguma questão A, B, C ou D. Uma outra forma de parceria é você juntar pessoas que podem ter interesses em comuns. Então, por exemplo, né, retrasado, faz 10 dias. Há 10 dias atrás, eu participei de um evento, né, aonde que eu juntei 2 clientes, um cliente que vende um produto, que é um produto da linha de vapor, é uma máquina de vapor para a linha hospitalar, com outro cliente, que na verdade esse aqui é até um ex-cliente,
E esse ex-cliente, ele vende para hospital, ele vende equipamentos para hospital de linha de correio pneumático. Nada mais é do que tubulações que levam os medicamentos das farmácias até o centro de distribuições. Eu fiz a ponte entre esses dois. Percepção de valor. É bom para um, é bom para outro, estamos juntos. Então, uma coisa que você pode parar e pensar é quais são dores que o meu cliente tem que eu posso ajudar ele com a minha rede de contatos. Ok? Para pensar nisso e faça essa ponte. Talvez daqui a pouco a pessoa está precisando contratar algum funcionário, você vai indicar uma pessoa para ele. Daqui a pouco você vai indicar para que ele participe de um treinamento de uma pessoa que você conhece que vai ser gratuito para que ela possa adquirir um conhecimento a mais. Então, use, né? Aqui o contexto é use parcerias para gerar mais valor para o teu cliente. Ok? Terceira dica aqui de over delivery. Terceira coisa que você pode fazer. O que você pode fazer? Deixa eu só dar um espaço aqui. Agora sim. Terceira coisa que você pode fazer é implementar métodos complementares. Já vou explicar, tá? Sugestão aqui, metodologias ágeis. Então, pensa o seguinte, se o teu cliente nesse momento está travado, se o teu cliente está em alguma situação de desconforto, que pode colocar em risco a tua parceria com ele, pense que tipo de metodologia que você pode implementar, né, que é um over delivery, que foge do escopo contratado, mas que vai ajudar ele. Por um exemplo, você poderia implementar os OKRs, que é uma metodologia de definição de objetivos e metas, né? Eu vou falar em uma outra aula sobre OKRs. Você pode usar uma metodologia de sprint, que é aquela metodologia do Google para solução de problemas. Você pode implementar um 5S, né, que é uma questão, uma metodologia para melhorar a parte de organização da empresa. Tem várias metodologias que você pode implementar. O que eu quero que você tenha sacado aqui é, se você vê que o projeto está dando uma travada, ou que o negócio não está andando como você gostaria, pensa em outros métodos que o cliente vai gerar valor. Eu vou te falar que eu já fiz esses dois aqui e deu muito resultado, muito resultado. Tem empresas que, nesse momento de pandemia, que estão vendendo mais. Tem empresas. Mas tem muitas empresas que, nesse momento de pandemia, não tem muito o que fazer para vender mais. Tem que melhorar uma coisa ou outra, mas, assim, tá difícil. Então, o que eu, como consultor, posso fazer e eu faço? Eu vou lá e rodo outras metodologias para melhorar problemas ou oportunidades que a empresa tem de assuntos que eu já detenho conhecimento, ou eu vou atrás, busco, pesquiso, estudo, conheço, desenvolvo e eu compartilho com o cliente. O cliente percebe que você está, como eu te disse já, preocupado, entregando algo a mais, algo que vai gerar valor para ele, tá? Última dica aqui para a gente finalizando a nossa aula das 3 estratégias para você manter os seus clientes de consultoria na pandemia. Essa dica é o seguinte. Opa, deixa eu colocar aqui. Aí, agora sim. Aplique pesquisas de NPS mensalmente. Tá, o que é uma pesquisa de NPS? Entende o seguinte, veja se faz sentido. O teu cliente, ele não fica insatisfeito do dia para a noite. Ele não acordou e falou assim, cara, hoje eu estou insatisfeito, quero cancelar o contrato. Não acontece assim. Entenda que para o cliente cancelar um contrato com você, isso passa por um processo, tá? Isso leva um tempo. Então, imagina que aqui é o índice de percepção de valor, é o índice de satisfação do cliente, tá? Imagina que quando você começa, a expectativa dele está alta, está lá em cima. Com o tempo, se você não entrega, ou se acontece algumas coisas que vão impactando ele, como crise, como pandemia por aí afora, aquela percepção de valor, aquela satisfação, aquela expectativa, ela vai caindo. Mas isso não cai do dia para a noite, mas ela vai caindo, até que um dia o cliente vai lá e faz assim, né? Ó,
quero cancelar o contrato. Então, para que você não corra esse risco, né, de ser pego de surpresa de uma hora para outra, é fundamental que você faça essa pesquisa de NPS. Eu já vou explicar sobre a pesquisa de NPS, ok? Essa pesquisa tem como intuito ver como que está a satisfação do teu cliente, para ver se realmente ele está no nível que você precisa colocar ele em alerta. Opa, será que eu preciso criar algumas ações para mudar o cenário atual? Se ele está num nível onde que não, está tranquilo, ele está satisfeito, nós estamos num caminho, ou se ele está num nível crítico, que eu preciso parar agora, chamar ele para fazer uma reunião e mudar o contexto do projeto, ok? Então, vamos lá. O que é uma pesquisa de NPS? NPS nada mais é do que o Net Promoter Score, ok? Net Promoter Score. É um termo em inglês, é uma pesquisa, entenda aqui assim, para falar um linguajar mais simples, é uma pesquisa de satisfação padrão mundial. E basicamente ele só tem duas perguntas. É só duas, não é três, não, são duas perguntas. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Primeira pergunta. Opa, deixa eu tirar esse fundo vermelho. De 0 a 10, o quanto você indicaria o ser consultor empresarial? Aqui você vai colocar o nome da sua empresa, tá? Então, aqui você coloca o nome da sua empresa, só para deixar claro, acho que já é meio que óbvio, mas vou pecar pelo excesso. Então, de 0 a 10, o quanto você indicaria o ser consultor empresarial para seus amigos e familiares? Você concorda que a pessoa só vai indicar se ela estiver satisfeita? Então, como é que você vai ler o resultado? O resultado é o seguinte: de 0 a 6, crítica, zona crítica. Liga o alerta, assim, tá crítico, você tem que parar, ver o que está acontecendo. Isso aqui é incêndio, isso aqui está pegando fogo. Você está perto de perder esse cliente. Então, aqui é zona crítica, 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 você tem que ver o que está acontecendo. Você está perto de perder esse cliente. Marca uma reunião e fala, cara, o que está acontecendo? Né? Eu fiz questão de fazer essa reunião para a gente poder mudar a conjuntura, o que está aí e tal, beleza? Se a pessoa te der uma nota 7 e 8, é uma zona que a gente chama de neutro. É aquela zona assim, ó, zona neutra. Não fede, não cheira. Ele não está encantado, mas ele também não está insatisfeito, do jeito que está, tá legal, ok. Você tem que ter um ponto de alerta aqui. Aqui é ponto de alerta, tá? Ponto de alerta, não é o fim do mundo, não está o fim do mundo, mas você está no plano de alerta. Eu vou te falar que um 7 é preocupante um pouco, mas um 8 você está ali numa zona de alerta, tá? Então, zona neutra, mas é importante você entender o seguinte: você precisa entender com o cliente o que falta para termos uma nota 10. Ok? Se o cliente te der uma nota 9, 10, se ele te der uma nota 9, 10, o que significa nesse caso? Nesse caso, significa o seguinte: nesse caso, significa que ele está muito satisfeito, e aqui você já pode, é zona de excelência, e você já pode até pedir indicação, ok? Pedir indicação. Então, aprenda o seguinte: um contrato não é cancelado do dia para a noite. Isso leva um tempo. E é sua função aplicar essa pesquisa de NPS mensalmente, ó. Mensalmente você tem que aplicar essa pesquisa para entender se o seu cliente está na zona crítica, e aí liga, não é nem alerta, aqui é incendiou, a chance de cancelar é maior do que continuar. Veja o que está acontecendo, senta com ele e busca mudar a situação. Nota de 7 a 8, zona neutra, deixa eu ver o que está faltando para poder chegar a 10. Nota de 9 a 10, parabéns, esse cliente não vai cancelar o contrato. A chance disso acontecer, para não falar inexistente, é mínima, e você já pode se preparar para pedir uma indicação. Tá bom? E aí a segunda pergunta que tem no NPS é, então você perguntou de 0 a 10 o quanto que ele indicaria a sua empresa para os amigos e familiares, e a segunda pergunta, pergunta 2, você vai perguntar o seguinte para ele. Na pergunta 2, você vai fazer a seguinte pergunta. Pergunta 2. Na pergunta 2, você vai perguntar, olha, em poucas palavras, comente a sua nota acima.
comente os motivos da sua nota acima, ok? Essa é a segunda pergunta, é só isso, nada mais do que isso. Você pode utilizar o quê? Você pode fazer essa pesquisa pelo Google Forms, tá? Dá para fazer pelo Google Forms? Dá para fazer pelo Google Forms. É gratuito, não cobra nada, tá? Então aqui você coloca, ó, utilizar pelo Google Forms. Então é uma forma de você fazer por lá. Finalizando, então, essa nossa aula, hoje eu entreguei para você 3 estratégias, né, de como manter os seus clientes de consultoria na pandemia. Lembrando que é fundamental você fazer isso para que você possa crescer o teu negócio de consultoria. É muito mais barato manter um cliente que atrair um novo. E agora aplique o que eu te falei. Se você aplicar isso na prática, você vai ter resultado. Gostou da aula? Deixe os seus comentários aqui. Ao longo do processo, ao longo da jornada, eu vou respondendo e vou interagindo junto com vocês aqui no YouTube. E lembre-se, você tem interesse em pegar o material em PDF, esse material que eu criei durante toda essa aula junto com você? Então faz o seguinte, vai lá no gustavo.serconsultor, lá no Instagram, e compartilha comigo o que você está levando de prático, o que mais te marcou, o que você vai colocar em ação depois de assistir essa aula, onde eu trouxe as 3 estratégias para você manter o seu cliente de consultoria na pandemia. Você fazendo isso, eu te dou esse arquivo, né? Te dou esse arquivo de forma gratuita em PDF para que você possa ter isso daí. No mais, só tem um local onde o resultado acontece, que é na prática. Então, estreite relacionamento com os seus clientes, melhore o teu contrato e faça over delivery. Entregue mais do que foi contratado, que eu tenho certeza. Pode acabar o mundo, mas ainda assim os clientes vão estar do teu lado num projeto de consultoria. Tamo junto, bom trabalho e mãos à massa.